Fala galera, este é o Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Eu sou a Cristiane Serra e estamos aqui em mais um episódio do Minha Jornada, o último de 2022. E para celebrar, então, fechar esse ano com chave de ouro, nosso convidado de hoje é o Luciano, sócio da KPMG. E com ele nós vamos falar muito sobre empreendedorismo e intraempreendedorismo. Então, vamos conhecer um pouco da história do Luciano e convidá-lo para se apresentar. Seja bem-vindo, Luciano. Bom dia, Cris. Obrigado pelo convite. Prazer estar com vocês aqui. Luciano, a gente sabe que tu tens aí de vida profissional pelo menos 25 anos trabalhando, né, com empresas de consultoria, com experiência em estratégia, transformação digital, governança corporativa, inovação, gestão de risco, gestão de projetos e por aí vai, né? Bastante coisa. Mas a gente... Ufa! é muita coisa para a gente conversar hoje. É, muita coisa. Tem que fazer um Mas, resumo. mas a nossa pergunta inicial ela é um pouco mais introspectiva, digamos assim. Quem é o Luciano pelo Luciano? Além de tudo isso aqui que a gente já falou. Ah, o Luciano pelo Luciano. Perguntinha difícil. Parece aqueles programas Da da Marília Marília Gabi Gabriela. Gabriela. Esse Exatamente. é o momento que a jornalista aqui se realiza. Eu vou falar um pouco do Luciano profissional, tá? O Certo. Luciano profissional, ele é alguém que está se descobrindo sempre. Vou começar um pouco lá de trás. Eu fiz faculdade de tecnologia, de informática. Sou gaúcho, natural aqui de Porto Alegre. E na ocasião, a minha grande maturidade de 17 anos, eu entendi que informática era um caminho, sem ter a mínima noção de fato do que isso significava. Fiz o curso e comecei muito cedo no mercado de trabalho, já em grandes empresas. Então comecei o meu trabalho já numa multinacional. Mas antes de falar essas questões de passagens, escolhas, eu acho que é interessante fazer um comentário, porque diferentemente, isso faz 25, 26 anos atrás, aquela época o mercado e as empresas e as próprias faculdades, universidades, elas não tinham um incentivo ao empreendedorismo. Sim. Os profissionais se formavam, Era até mais se, focado em fazer um concurso público, né? um concurso ou ser funcionário de uma empresa, pequena, Sim. média ou grande, as próprias carreiras que são muito privilegiadas em gerar profissionais autônomos, por exemplo, médicos, arquitetos, engenheiros, cirurgião dentista, assim, tem várias profissões. Sim. Elas até hoje não têm disciplinas nas faculdades obrigatórias de empreendedorismo ou de gestão mínima de um consultório ou de um escritório para que esses profissionais trabalhem e impulsionem, né? É um foco muito técnico e não de como que eu chamo o mercado, como é que eu atraio clientes, como é que eu gerencio pessoas, como é que eu formo gente, como é que eu emito uma nota fiscal de um Sim. negócio. Então, ainda hoje eu percebo muito um atraso nisso aí. Então, voltando um pouquinho, qual foi o meu caminho? Meu caminho foi um caminho mais tradicional, né? Eu fiz ali um Sim. pouco tive experiências legais ali de iniciação científica, tive experiência em estágio e comecei a minha carreira como funcionário de uma grande corporação multinacional. Mas o interessante é que quando eu olho para trás, e isso pode ter sido um erro ou não, eu não comecei a minha carreira pensando na minha carreira. Sim. Então a gente vê hoje muito assim, o jovem já pensando na carreira, seja empreendendo, tem um sonho, montar um negócio, uma startup, conquistar o mundo, né? O empreendedor jovem tem essa ambição, esse sonho que eu acho que é super saudável. Depois vem a realidade, desafios devem ser superados, mas ao mesmo tempo profissionais outros pensam numa carreira, entrar numa grande empresa, numa KPMG, numa empresa grande, enfim, e aspirar, né? Crescer, viajar o mundo também.
eu não tinha essa ambição. Na verdade, eu não sabia nada. Eu não tinha a mínima ideia do Aham. que estava acontecendo. Eu consegui uma vaga numa empresa muito legal, não tinha nenhuma uma ideia da dimensão disso, e comecei a trabalhar e fazer meu trabalho. Ponto. Então, e muitos anos depois que eu fui pensar assim, mas só um pouquinho, eu também tenho que cuidar da minha carreira. Então, eu acho que é importante os jovens que estão começando seus negócios ou estão começando a sua vida profissional pensar na sua carreira. Não necessariamente definir um caminho, porque eu acho que definir um caminho é prematuro. E a gente Sim. fecha portas e a gente se frustra, porque esse caminho que a gente achou há 5, 6, 7, 2 anos atrás, 10 anos atrás, não se realizou. Então, acho que é legal a gente bater um papo sobre isso, Cris, porque, de novo, não tem um caminho certo ou errado, na minha visão. O importante é a gente, como profissional, se desafiar sempre e buscar a superação. Não importa se é como empreendedor, se é como um colaborador de uma empresa, como sócio, como hoje eu estou na KPMG, nós estamos alguma coisa, nós não somos alguma coisa. Eu Sim. estou na KPMG, eu estou sócio da KPMG, eu estou na posição hoje, mas eu estive em outras posições, isso não define como que a gente é, nem aonde a gente vai chegar. A Maria Luísa Trajano fala muito disso também, né? Do eu Ah, é? estou, né? E não eu sou. Sim, Ela legal, também fala, legal. Ela me copiou, hein? com certeza. Ela fala, eu estou com sucesso, não eu Isso. sou o sucesso, né? Uhum. E como tu falou ali no início da tua carreira, tu não pensava exatamente em empreender. Como que surgiu isso para ti? Como que a pulguinha do empreendedorismo te picou? Legal. Então eu comecei numa multinacional de grande porte, na área de tecnologia, consultoria em tecnologia. Tive bons projetos, tive bons aprendizados. Isso me habilitou a conhecer o mundo corporativo, do lado de Aham. lá. Ou seja, como que uma grande empresa funciona, quais são os seus desafios, seus dilemas. Fiz alguns projetos fora de Porto Alegre, em São Paulo e Rio também. E chegou o momento em que naquela empresa que eu estava, que é a Unisys, né, Unisys Brasil, uma empresa gigante, para eu crescer na carreira lá, o caminho natural seria São Paulo-Rio, Aham. dado o apetite do mercado aqui a consumir produtos e serviços de uma empresa como a Unisys naquela época. Então seria mais promissor ir para São Paulo-Rio. E na ocasião eu não queria isso. Uma questão pessoal, eu não queria ter que me deslocar. E aí, alternativas começaram a surgir. Uma outra empresa grande, uma outra oportunidade. E por que não empreender? Então, foi um ato de coragem, talvez, muito mais do que de serenidade e planejamento. Luciano, nessa época, só pra gente ter uma linha do tempo, tu tinha quantos anos? Eu devia ter uns 25, mais ou vinte e menos. cinco Tá. É, Então já era é, quase 10 é. ali de forma de. Eu me formei com 21, me Tá, formei novo, então 21. uns 4 anos de carreira ali. Aos 4 anos ali na Unisys, daí eu Tá. decidi empreender também com um colega na época. Nós abrimos uma empresa e naquele formato tradicional de quarto de apartamento, Sim. sem escritório, sem nada, Sim. com quase cliente, com quase um cliente, né? Mas o negócio ele foi dando certo, a gente começou a tracionar, na época o negócio era focado muito em desenvolvimento de sistemas, de software, então um business de Sim. tecnologia mesmo. Como o nosso histórico era muito de empresas de grande porte, a gente continuou focando nisso. Então a gente foi lá pequenininho, batendo na porta de empresas grandes. Sim. E fizemos um projeto, 2, 3 e foi indo. Então, naquela época, lá em 99, até a própria Unisys foi cliente nossa, a gente seguiu com a Unisys como sendo parceiro nosso. Então, continuamos atendendo clientes da Unisys como a nossa empresa. Então, isso foi legal também.
com 2, 3 projetos em andamento. E o que é legal? A gente começou a fazer processos de tecnologia bem inovadores na época. Sim, Tá? Imagina naquela época dos anos 2000, a gente atendia a Claro, que na época era a Telete. Então a gente fez vários sistemas diferentes para Claro. Na época o celular, para fazer uma ativação de serviço, era muito difícil. Tinha que abrir um chamado no call center, esse chamado ia para engenharia. Tinha todo um processo interno que era custoso. E a gente fez várias soluções que isso acontecia em tempo real no próprio atendimento do cliente pelo call center. Fora outras soluções ali uma parte bacana ali de ringtones e ícones, que na época era tudo sim. texto, né? Então Aham. podia baixar um ringtone, a gente fazia o editor. Então tinha vários sistemas bacanas ali. Mas não só, claro, a gente atendeu depois clientes do Rio de Janeiro, Algar Telecom, Global Telecom, que hoje é a GVT, a Mericel, clientes aqui do Sul, Copesul, Steel, a antiga Trevo, que hoje é Yara. Então a gente tive vários Sim, clientes grandes, né? E esse aí foi o meu primeiro negócio, né? negócio. Tivemos funcionários, 10 pessoas, programadores, enfim, foi uma experiência muito bacana. E do primeiro para o segundo, e daí também a gente já pode ampliar para o terceiro negócio, né? Quais são as diferenças, assim? Como é que é empreender quando tu já tem uma experiência de um negócio e daí depois, né, quando tu já empreendeu em outros dois negócios, qual é a diferença? Tem a questão do amadurecimento, mas o que mais, assim, tem ou até tem de Muita coisa de, novo, né? muita coisa é diferente. Primeiro, acho que o primeiro foi muito de coragem e de Sim. baixo risco. O risco era pequeno, era só o Luciano, né? O custo meu era eu mesmo. Então, a questão da idade também, a gente é mais agressivo em algumas escolhas, né? Pelo menos eu tive esse comportamento, né? De ruptura. Para desgosto do meu pai, né? Que falou, não, sai desse emprego que é muito bom, por que tu tá fazendo isso assim? Não, mas eu vou fazer, Pais né? sempre falam isso, né? Sempre fala, por que tu vai largar esse emprego, né? Esse trabalho. Então, é um pouco disso. O segundo negócio, eu já tinha uma experiência de ter times, ter funcionários, ter estrutura. Já tinha experiência do tipo de negócio que o primeiro foi tecnologia aplicada, ou seja, software sendo desenvolvido e entregue para clientes. Sim. E o segundo eu tinha duas coisas bem diferentes. Network. Meu network era muito maior. Então, um conjunto de empresas e relacionamentos que eu havia construído pelo tempo e pelo trabalho feito era bem maior. Eu já sabia o que eu não queria. Então, como negócio, eu não queria ter um super time gigante, eu não queria trabalhar com implementação de tecnologia, né, sendo Uhum. feito. Eu queria consultoria em negócio e consultoria em tecnologia e inovação. Então, já fui com o foco mais direcionado. Sim. E já com, vamos dizer assim, com um pipeline potencial de clientes mais claro. Então, o segundo teve muito mais planejamento, teve muito mais foco de mercado, de serviços. Já sabia alguns nãos, que acho que, dando aí um ensinamento, pelo menos humildemente, para quem empreende, encontre seus nãos. Encontre o que você não vai fazer. Né? Porque a gente quer fazer tudo quando vai empreender, quando quer montar um negócio, acho que vai conquistar o mundo. O Sim. Excel, o PowerPoint aceita tudo. Colocar no Excel, tu vai ter uma projeção de crescimento, de faturamento, receita e lucratividade, ele vai aceitar. A questão é que tem que combinar isso com os russos, né? Tem que combinar isso com o cliente, com o concorrente, com o funcionário que vai pedir demissão, que vai pedir aumento, que tu não vai encontrar no mercado. Então, acho que assim, a questão do planejamento ela é importante. Então, se a gente somar a experiência 1, a coragem, né? Ser mais ousado, assumir riscos, que são características importantes de um empreendedor qualquer, né? Com um outro momento em que isso também aconteceu, porque eu também decidi sair de onde estava. Sim. Eu acho que esse é um ponto importante, né, Cris? A gente tem
a gente tem no Brasil o empreendedorismo bem desenvolvido, mas infelizmente o empreendedorismo no Brasil, ele no seu grande percentual, aí eu não venho acompanhando aí as pesquisas, mas o seu grande percentual é em função de uma necessidade. Sim, Então, alguém perdeu o emprego, montou um negocinho para sobreviver, né? sim, E pode dar muito certo, ok? Não é esse o ponto, mas o empreendedorismo por decisão, por oportunidade identificada ou construída, é bem menor ainda, com né? certeza. Então, esse é um problema que afeta também, inclusive, os nossos índices de inovação no Brasil. O empreendedorismo ele é muito forte em negócios tradicionais, negócios já estabelecidos, já maduros, geralmente com uma concorrência grande também e um valor agregado pequeno, né? Quando a gente Sim. olha comparado aí com outros países. E o empreendedorismo que eu vejo que ele é igualmente importante é aquele voltado à inovação, à criação de novos espaços, novas soluções, a uma contribuição social, obviamente também. Acho que a gente tem que ter esse papel aí de contribuição social. O empreendedorismo ele tem isso por natureza, quando a gente gera empregos, quando a gente faz a máquina girar, tá? Então, acho que, fechando parênteses, a gente tem esses dois tipos de empreendedorismo. Eu, por felicidade, acho que acabei optando, nas 3 vezes que eu fui para esse caminho, por decisão de oportunidade. Então, se não foi por uma necessidade, eu não perdi emprego, agora o que eu faço? Não Sim, acho nenhuma vaga, tem que fazer alguma coisa. Não. Que também não tem problema nenhum, com não é certeza. demérito nenhum. Mas É esse, só, o empreender por decisão também é uma tarefa difícil, né? muito. Porque, E ela vai ficando mais difícil à medida que a gente vai passando estágios, né? E sim, também até mesmo questões pessoais. Então, quando da segunda vez, eu estava comentando, teve essa decisão. uhum, Eu ainda era eu, mas durante essa decisão eu não era mais eu já era dois, era três, sim. né? Hoje eu sou cinco. Hoje são Casa cinco, cheia. né? Então, casa cheia, sem contar os pets, né? Então, assim, isso vai mudando muito a responsabilidade que a gente Sim, tem junto à própria família, né? Então, acho que é legal comentar isso. A segunda vez, então, eu fiquei 8 anos com o meu negócio. Ele aham, passou por diferentes ciclos. Acho que esse é um ponto legal aqui do podcast, né? Falar. Então, um ciclo muito de início, eu e outro sócio, a gente construindo. Tem uma rampa. Então, mas eu tenho network, eu tenho serviço, tenho conhecimento, as pessoas me consideram bom. Não quer dizer que tu vai ter trabalho. sim, Não quer dizer que vai ter projeto. As empresas têm orçamentos, as empresas têm as suas prioridades, né? E tem seus fornecedores já, inclusive. isso dá para Então, acho que fazer esse é um... até uma analogia a quem faz mestrado, né? Porque acha, vou fazer mestrado, vou virar professor. Não, Isso, não quer dizer. isso. A Não, universidade já tem professores, já tem seus N problemas hoje em dia, né? Mas exatamente. quando tu falou, eu me lembrei muito disso, assim, que foi até uma Não, vez um professor de uma pós-graduação, o André Pazzi, ali da PUC, RS, e ele falou, olha, tu quer mesmo fazer um mestrado? Porque não quer dizer que tu vai ter dar aula. Eu fiquei, como assim? Ele, quer dizer que tu vai ter um mestrado, não que tu vai virar professor. sim. Eu passei por essa, hein? Eu fiz mestrado acadêmico também. Pô, vou abrir mais uma frente aqui, dar aula e tal. Sim, Mas não é bem assim, como tu bem colocou. Até dei alguns cursos de pós, enfim. Mas, de novo, é o mercado, né? sim, Então, acho que assim, foi legal. Teve esse período de rampa, né, do sim, segundo negócio, com foco muito em consultoria. Na época, existia uma onda forte de gestão de projetos, como sendo uma disciplina importante para as empresas, né, buscar esses resultados. Navegava muito bem já nesse tema, né, com bastante expertise. Então, a gente focou bastante nesse tipo de solução de serviço, né, preparar as empresas para gerirem melhor seus projetos, preparar as pessoas, treiná-las. Teve uma rampa, como eu havia comentado, e teve, logo depois dessa rampa, né, o meu
sócio fundador, ele saiu da empresa, eu fiquei sozinho com os pratinhos, né? Mas foi tudo bem, tudo de comum acordo, sem nenhum estresse. Mas também por consequência do trabalho que já estava sendo feito, Sim. outros projetos começaram a acontecer, e aí o negócio começou a subir. E durante muito tempo eu toquei sozinho em projetos, com 5, 6 clientes. Então, Era acho uma que aí outra equipe? dica, eu keep. Então, 5, 6 projetos, empreendedor. Se você acha que não vai botar a mão na massa, esquece, não empreenda. Então, vai ter que botar a mão na massa, vai ter que sujar a mão de graxa, como a gente diz, né? Vai ter que atuar lá pensando em estratégia, o que acontece quando o mercado estiver assim, o que tu faz quando acabar esse projeto, como é que tu amplia mais, vai abrir mais serviço, vai abrir mais produto, vai abrir mais mercado geográfico, como é que tu contrata, como é que tu cria sucessores, e vai ter que pegar lá e escrever do início ao fim muita coisa do que tem que ser entregue como promessa de projeto, serviço vendido. Então, e pagar as contas, ir no banco. Então, a questão da resiliência e do fazer acontecer, né, é algo muito importante para quem está empreendendo, para quem quer empreender. E depois eu vou fazer um pouco desse link todo aqui com o ambiente corporativo, tá? Então é isso. E tive funcionário também, mudei a estrutura, acabei tendo que construir espaço físico para isso. E foram 8 anos aí muito prósperos, né? Muito prósperos, alguns bons, outros razoáveis e outros espetaculares. Então acho que é isso, assim, daria para continuar, daria para seguir em frente, mas daí também oportunidades aí do mercado me levaram a entrar no mundo corporativo, né? De uma empresa também global. Muito pelo desafio e também porque eu me sentia um pouco desafiado, né? Sim. Do ponto de Aí, vista pessoal. aí entra também, tu falaste há pouquinho sobre os momentos da empresa, né, que a empresa viveu, dos ciclos, mas também tem o momento do empreendedor, da pessoa, né, de, como tu disse, estava legal, dava para continuar, mas não era isso que eu queria. Queria me desafiar mais, então também é preciso estar atento a isso, né? E assim, Cris, o desafiar a mais acho que é um recado para qualquer profissional. Sim. Então, é sempre aprendendo, sempre estudando, sempre se desafiando. E assim, a gente pode perguntar, mas Luciano, tu não conseguiria te desafiar continuando empreendendo? Poderia. Mas aí a gente tem que construir algumas bases. A gente tem que construir pessoas no time que que desafiem a liderança. E esse acho que é um ponto importantíssimo. Não desafie no sentido da crítica negativa, mas do como fazer, para onde ir e trazer, né, cada vez mais contribuições. Então, acho que esse é um ponto, assim, para crescer mais, a gente tem que ter pessoas no time que façam isso. Eu tinha, mas muita coisa ficava ainda no colo do Luciano, Sim. como o fundador e como empreendedor. Então, acho que é legal. E tem a questão da resiliência, como tu colocou, tem a questão do momento pessoal também, né? Que outros caminhos que a gente pode experimentar, enfim. Né? Então, essa foi a segunda passagem. E a terceira, como é que tu voltou a empreender? Olha só como é que eu voltei. Então, eu passei. Foi uma decisão bem difícil, né? Sair do meu segundo negócio e entrar, na época, na UI, na Ernst Young, com o objetivo ali de ajudar a construir o mercado aqui para o Sul, ser parte desse time. Foram 8 anos no mundo corporativo, muito aprendizado. Eu acho que teve essa missão foi cumprida do ponto de vista de abrir cabeça, de olhar outras perspectivas, ver que tem profissionais que são muito bons nas suas áreas e que a gente pode, né, consumir isso e reciclar. Então acho que esse é um aprendizado muito legal. E chegou um momento que eu entendi que o caminho lá já tinha passado, já tinha o ciclo encerrado. Sim. E uma decisão difícil já, com estrutura, né, pessoal
já mais carregada, com filhos. É, foi algo bem difícil de decidir. Porque aqui, qual o caminho talvez mais confortável ou comum? Vai levando. Sim, Vai levando. Ah, eu gosto de algumas coisas, não gosto de outras. Acho que tem espaço aqui, não tem espaço ali. Ok, na média, vou levando. Ok, é uma escolha, é um caminho. Muitas vezes a gente tem que fazer isso mesmo, porque a gente tem que pagar as contas. sim, E porque qualquer lugar que a gente esteja não vai ser o céu, muito menos o inferno. A gente tem que ter muito respeito por onde a gente passa. A gente tem que ter muito compromisso ético, porque é a nossa carreira, né? sim. Todos os locais que eu passei, eu tenho orgulho de dizer que eu saí bem, Uhum. mesmo por escolha própria. Eu saí bem. Eu mantenho, né, bons contatos, eu mantenho relacionamento. As pessoas não vão falar que eu saí com problemas, que eu deixei coisa para trás, que eu deixei problema. Então, acho que isso é um legado que a gente tem que se preocupar. Sim. Eu sou um pouco chato com algumas coisas, né? E quem me conhece mais no dia a dia, tem uma frase que eu gosto de usar, inclusive eu usei ela como um valor do meu terceiro negócio, que é ética é inegociável. Com certeza. Então, acho que esses padrões são importantes de conduta, sabe? Sim, A gente ter esse cuidado. Não somente com as empresas que a gente passa, com os clientes que a gente atende, mas com as pessoas que estão nesses lugares, sim. tá? Então, chegou o momento que eu entendi que eu tinha que partir para outra, né? Vamos falar assim, bem informalmente, que é a nossa vibe aqui. Sim, Poderia ir levando, poderia também negociar, poderia começar a olhar vagas, né? Colocar o Open to Work lá no LinkedIn, né? Mas eu via também como uma possibilidade de novo empreender. Mesmo, obviamente, diante de dificuldades talvez maiores de um lado, né, e menores de outro. Acabei decidindo por empreender, né, com foco também em consultoria, com uma cabeça bem diferente, bem mais madura do que da outra vez, né, pensando sim, 16 anos atrás, né, foram 8 anos de UI, 8 anos de sim. decisão do negócio anterior, então 16 anos, né, e esse foi um pouco da motivação. Legal. E antes da gente passar para o intraempreendedorismo e daí também, né, colocar a KPMG na história aqui na nossa Aham, aham. timeline, eu queria te perguntar uma coisa. Tu foi falando, né, que lá no início tu não estava tão preparado e tal. Ah, como é possível se preparar para empreender? Sobretudo quando se é jovem e num setor que é tão jovem quanto o ecossistema de tecnologia e inovação. Bom, primeiro acho que, não em ordem, mas alguns pontos, né? É o porquê. Aham. Por que empreender? Por que empreender? Porque acho que essa é uma resposta que ela é bem difícil e muitas vezes as pessoas não têm isso claro. Sim, Por que empreender? Porque eu não quero ter chefe. Sempre vai ter alguém que tem que prestar contas. sim, Então, esse motivo vai cair, tu vai descobrir logo logo. Tem que prestar contas para os clientes, tem que prestar contas quando tu crescer e fizer um scale-up para investidores, tem que prestar contas para os teus colaboradores, porque eles acreditam em ti, no teu negócio. Então, tu tem que ser verdadeiro com eles, então tu vai prestar contas. mais do que ter um chefe. Mais do que um chefe, né? Ou um líder, né? Vamos Sim, falar assim. Então, se é esse a motivação, talvez ela não se sustente durante muito tempo. E vocês vão experimentar que na prática é diferente. Se é ficar milionário, talvez também não se sustente, porque para chegar lá, e vai ser 1%, talvez que chegue, sim, tem que trabalhar muito, e mesmo trabalhando muito, pode nunca acontecer. sim, Então, acho que a questão muito a gente volta para algo que se fala bastante, e eu acho que não é só mais um jargão, eu acredito muito nisso, que é o significado, né? O que é o propósito. sim, Por que eu quero? Qual é o meu propósito?
Porque o propósito, se ele for forte, eu posso reinventar meu negócio várias vezes. Eu posso me Sim, reinventar várias vezes. Eu posso destruir tudo, criar de novo, porque o propósito é forte. sim. Então, se eu for lá atrás pensar, se eu tivesse feito esse exercício, tivesse me ensinado isso aí lá atrás, eu acho que o meu propósito lá de trás, lá de 20, 25 anos atrás, talvez ele seria o mesmo de hoje, Uhum. que é ajudar as empresas a serem melhores, ajudar as Sim, empresas a operarem melhor, ajudar as empresas a crescerem, ajudar as pessoas que trabalham, né, no ambiente corporativo a ter mais sucesso. Então, o meu propósito continua sendo o mesmo. E isso move uma cadeia toda, porque cada profissional que participa de um projeto de consultoria, ele também aprende e ele reverbera isso também no seu ambiente social, também de trabalho e vida pessoal. Né? Nas coisas boas e nas coisas ruins, né? Nos problemas que a sim, gente acaba resolvendo junto, porque sim, os projetos não são um mar de rosa, a gente tem que enfrentar problemas e encontrar soluções. Então, acho que esse é um pouco do que eu colocaria assim como uma dica, né? Qual é o seu propósito? O que você quer? Né? Qual é o sonho? O que está por trás desse ímpeto de empreender? sim. E em relação, assim, à parte mais, digamos, braçal, né? Montar time, ter todas essas funções aí de financeiro, contábil, ah, buscar empreendimento, quais seriam as tuas dicas? Como estar preparado para isso? Porque também é uma coisa, como tu falou, né, lá no início, nenhum curso, nenhuma universidade te ensina a empreender, né? E quando se opta por empreender, vem aquele mar de coisas que a gente não fazia nem ideia de como abrir uma empresa, o que tem que fazer, em que órgãos tem que ir, enfim. É um mar de coisas. Sim, sim, sim. Cris, eu vejo assim, ó, qualquer empreendedor, ele, eu acho que é aquele ditado, né, o olho do dono faz o boi crescer, né? Sim. Então, acho que esse é um ponto, é uma verdade. É importante a gente saber, desculpa, é importante a gente saber alguns passos, alguns detalhes. É importante a gente ter operado algumas coisas. Falando do Uhum. administrativo, né, que eu acho que um pouco Sim. do que você perguntou, o back-office ali, né? Isso. Um pouco da burocracia, como é que eu calculo, como é que eu vejo receita, se ela vai ser, não vai ser, custo, a parte fiscal, tributária. Eu Até acho que é jurídica também, importante né? também, pessoal, a parte toda de folha, sabe? Eu, pelo menos, eu valorizo muito isso porque vai ter um momento que, tomara a cada empreendedor que seja rápido, ele passa isso para alguém. Sim. Mas ele sabe o que é aquilo ali. Ele já fez, ele já operou um pouco, ele entende, e aí ele pode delegar isso e fazer uma gestão. Sim. O delegar sem ter a mínima ideia do que vai acontecer, do que acontece, te coloca numa situação de entendimento parcial do teu negócio. Os números são importantes. Como eles se comportam, eles dizem muita coisa. Né? Um ponto, por exemplo, que eu acho que é legal trazer, eu sempre fui, nos todos os negócios que eu tive, com sócios ou não, eu sempre tive esse chapéu do financeiro também. Aham. E com funcionários, eu sempre tinha funcionários e o nosso terceiro sócio, né, que é o governo, né, o Estado, com os nossos impostos e tributos, a gente tem um terceiro sócio, pelo menos, né? Tudo que eu fazia de receita, eu tinha reserva para impostos, para demissões, para encargos, e esse dinheiro ficava separado. É Sim. a forma que eu encontrei de me preparar para que esse dinheiro não era meu. Então, quando a gente delega, e aí muita empresa quebra por isso, tem que demitir 3, 4, 5 pessoas, não tem caixa, quebra a Sim. empresa. Então, assim, o sócio vai se sacrificar, o empreendedor vai se sacrificar, vai ganhar zero, ou vai ter que botar dinheiro, né? Porque, só que se ele não opera isso, se ele não pensa nisso, se ele não discute isso, ele vai ter a surpresa depois, Sim. né?
Então, acho que esse é um ponto bem importante. Se aproprie da gestão do negócio como um todo. E chame pessoas para ajudar em diferentes momentos aí também, de como cada negócio vai crescendo, vai chamando mais esse tipo de necessidade. Tem que fazer sentido, né? Não adianta lá no início querer montar um super time quando não, a empresa ainda não comporta. E indo então para o intraempreendedorismo, queria que tu contasse como é que foi, assim, né? Essa outra faceta do Luciano, digamos assim, né? De intraempreendedor. Claro que tu teve toda a tua bagagem aí, tanto no meio corporativo quanto empreendendo, mas como é que foi e até chegar à KPMG? Eu acho que acho que é um ponto que não, eles estão juntos, né? Estão ligados. Sim, Estão ligados em como é o Luciano, na verdade. O Luciano é inquieto, o Luciano, ele gosta de vencer obstáculos, ele gosta de vencer barreiras, ele entende que existem espaços diferentes de como as coisas podem funcionar, e ele arrisca. Então, e isso é bom e ruim, a gente paga o preço por isso e também colhe os frutos, como tudo na vida. sim, São os trade-offs que a gente tem em qualquer decisão que a gente tome na vida. Mas acho que por escolhas que aconteceram, mostra um pouco do perfil. A escolha difícil de sair de um trabalho estável, início de carreira, para montar um negócio, incerto, sem muita experiência. A decisão de sair de negócio que estava dando certo em 8 anos para ir para um meio corporativo. sim, São situações diferentes. É também uma decisão difícil. com certeza. A decisão de sair de uma empresa já há muitos anos e abrir um negócio. A decisão de ter o negócio funcionando, dando certo, mesmo depois de um início difícil de ramp-up, porque a pandemia aconteceu um mês depois que eu abri minha terceira empresa. Eu abri, um mês depois veio a Pois, pandemia. Então o ramp-up ele não foi, não não foi foi. rápido, Sim, mas ele estava a pleno. Eu tinha 3, 4 clientes, tinha propostas, tinha coisas acontecendo, tinha time. Então, e são decisões, eu acho que elas passam muito por essa vontade de se desafiar e de estar aberto a oportunidades. Então, o empreendedorismo, eu acho que ele trata um pouco disso, de como que eu posso fazer melhor a minha parte, como que eu posso somar diferentemente para a empresa que eu estou trabalhando, ao invés de ficar só me queixando porque a empresa isso, a empresa aquilo, é desse jeito, é sim, daquele jeito. Qualquer empresa, pequena ou grande, vão ter regras, vão ter padrões, vão ter políticas, vão ter limitações. Cabe a gente entender o quanto que a gente pode fazer diferente. É aquela coisa, né? Primeiro eu e depois o mundo. sim. Então, acho que o empreendedorismo, o ser empreendedor dentro das empresas passa por isso. Passa por a gente dar foco mais nas oportunidades e menos nos problemas. Porque a gente não vai crescer assim. A gente não vai crescer só falando dos problemas ou só falando daquilo que não funciona, né? Sim. E aquela máxima também do mundo gerencial, né? Não me traga problemas, me traga soluções. Não, traga problemas. Vamos discutir os problemas e vamos pensar juntos soluções, né? Sim. Então, acho que é um pouco disso. E na KPMG é uma empresa global, uma empresa grande, uma empresa que tem um nome. Temos uma área em expansão incrível de consultoria dentro de um mercado aqui na região sul e também no Brasil com muitas oportunidades. E aí isso por si só, né, mais colegas sensacionais. Então acho que por isso só já é uma grande motivação para estar buscando empreender. E aí os espaços se criam. A gente tem que estar atento a isso e preencher aí os espaços com foco muito em resultado e trazer, né, aquilo que é melhor para a empresa, para os sócios, para os colaboradores. Então acho que é um pouco disso. Empreender dentro das empresas é isso. É a gente buscar o melhor para a firma, consequentemente vai ser melhor para os sócios, vai ser melhor para os colaboradores, para os clientes e para a sociedade. Legal. E para a gente finalizar, indo aqui para o nosso final, a gente já percebeu aí que a trajetória, a jornada do Luciano, ela tem várias reviravoltas, né?
E a gente consegue extrair, então, alguma coisa de planos para o futuro? Planos para o futuro? É, eu acho que tem planos para o futuro. Eu acho que hoje eu penso muito em seguir aqui na KPMG como sócio. A sociedade permite a gente estar empreendendo. A Sim, gente se apropria daquilo que nos colocam como infraestrutura, como aquilo que nos colocam como sendo um propósito de serviços. Então, hoje eu sigo empreendendo. Hoje sim. eu sigo empreendendo com espaço e com condições que eu não tive em outras ocasiões, porque eram ocasiões também diferentes. Então, daqui para frente, KPMG com força, KPMG com bastante crescimento, sucesso, resultado e pessoas aqui muito satisfeitas em trabalhar conosco. E com certeza vai ser assim. E Luciano, te queria agradecer então muito a tua participação. Com certeza quem está ouvindo vai ter muitos insights, muitos ensinamentos que tu deu aí, dicas ao longo da nossa conversa. E te pedir para deixar o teu recado final para quem quer empreender, para quem está empreendendo e também como o pessoal faz para te encontrar. Legal, Cris. Então, primeiro aí, obrigado pelo convite. Foi bem legal bater esse papo com vocês aí. Vocês podem me encontrar no LinkedIn, Luciano Reutz, meu sobrenome, tá bem fácil. Pode me contatar lá. Tem alguns dados lá que vocês podem me encontrar. A gente pode conversar sem problema nenhum, estou sempre à disposição. Acho que o recado final encontre seus sonhos, encontre seus objetivos. É importante para quem vai empreender ter o propósito, eu falei sobre isso antes, ter o porquê. Talvez não seja claro no início, Sim. talvez não precise estar claro no início. Esse eu acho que é um ponto também. Ah, mas eu não tenho propósito claro. Eu tenho 21 anos e, sei lá, eu tenho uma ideia. Ok, aprofunde a ideia, arrisque. Eu acho que é importante trazer pessoas que desafiem, pessoas que vão dizer para vocês os riscos, que vão trazer para vocês os problemas que podem acontecer, são amigos de vocês. Então, confie neles também. Então, com essa frase, com essa dica do Luciano, a gente vai encerrando o último Minha Jornada de 2022. Agradecendo também a sua companhia em mais um episódio. O Minha Jornada volta em 2023, mas ainda temos outros podcasts do Startup Life ao longo de dezembro. Até a próxima. Tchau!